Bem-vindo ao... É que eu ia só que eu ia falar, olá, bem-vindo. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Olá, tudo bem? Meu nome é Cássia e hoje eu vim falar sobre a lógica do amigurumi. Esse vídeo ele foi desenvolvido para pessoas que já sabem fazer crochê, realizam projetos como tapetes, suplás e centros de mesa, por exemplo, basicamente projetos planos, mas que encontram dificuldades em realizar um projeto de amigurumi. O intuito desse vídeo é mostrar como esse conhecimento que vocês já possuem pode e deve ser utilizado para a realização desses projetos de amigurumi. Então vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar esses formatos para vocês. Então eu fiz essas peças para simular alguns tapetes, suplás, que vocês já devem se familiarizar e já terem feito alguma coisa nesse sentido. O que é interessante apresentar, a semelhança entre os três, é que todos eles começam do centro e vão aumentando o seu tamanho conforme a gente vai subindo as carreiras. Então, no caso, ou eles começam com um anel mágico ou com correntinha. Aliás, o anel mágico é o ponto principal que a gente vai usar para a maior parte dos nossos amigurumis. Claro que é possível também fazer um ponto circular com corrente, né? Só que o anel mágico ajuda na hora do amigurumi porque a gente precisa de um projeto bem fechadinho. Aqui, como vocês podem ver, a gente está fazendo com um ponto alto e, claro, a gente consegue ver o outro lado, né? No caso do amigurumi, ele tem que ser o mais fechado possível porque o outro lado é a fibra, né? O enchimento que a gente usa pro amigurumi ficar do formato que a gente quer. Aqui a gente também pode perceber que para que eles tivessem esses formatos distintos, cada um sofreu um aumento distinto também. Enquanto o círculo ele continua aumentando, né, e sendo distribuído a parte dos aumentos, né? O que é um aumento? É o mesmo ponto feito, são dois pontos feitos no mesmo ponto de base. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aumento, tá? Então, aqui a gente verifica que no caso do circular, o ponto de aumento ele é distribuído. No caso do quadrado, o ponto de aumento ele fica somente nos cantos. Aqui também, a maior parte dos aumentos, ela se mantém aqui. É possível que tenha aumentos na lateral, mas a maior parte dos aumentos ela é feita aqui nos cantinhos também. Então, a gente pode ver aqui, é uma série de aumentos no mesmo ponto, e aqui também, cada dois aumentos. Então, aqui a gente vê que são 3 aumentos no mesmo ponto. Então, isso que é importante para que vocês entendam como é que funciona o amigurumi. Então, essa lógica, ela vai ser utilizada também nas peças de amigurumi. Eu trouxe algumas peças aqui que não são o amigurumi, mas já são num formato diferente. Então, eu tenho uma peça quadrada já em pontos todos baixos. Como vocês podem ver, eu fiz um anel mágico no início, né? E comecei, depois da segunda, indo para a terceira carreira, eu comecei a fazer os aumentos, né, nos cantos, e aí sim ele começou a ter uma forma de quadrado. Aqui, né, é o ponto que mais vocês verão, também é um anel mágico e uma espiral. Então, eu fui aumentando a espiral, né, e eu só utilizei essas cores aqui para diferenciar e vocês terem uma nítida mudança de aumentos, né. E a diferença aqui, na verdade, é que eu não subi carreiras. Normalmente, quando você faz um tapete, um suplá, você sobe carreiras para realmente ficar bem uniforme. Aqui, ao subir carreiras, como o ponto é baixo, você pode ter uma cicatriz.
É possível fazer, não é uma regra não fazer isso, né? Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto porque fica essa cicatriz e eu não acho interessante. Aqui ficou mais aparecendo porque eu fiz a mudança das cores, né? Mas normalmente a gente não vê a diferença quando começa uma carreira e outra. Só com um olhar muito clínico que a gente vai ver essa diferença. E aí eu gostaria de falar para vocês, né, como é que a gente passa desse ponto aqui, plano, desse tapetinho só de pontos baixos, para um projeto tridimensional, como é o caso dessa bolinha. Então, essencialmente, para a gente conseguir essa bolinha, a gente precisa ter esses aumentos, no caso de um círculo, esses aumentos distribuídos em volta do círculo, mas também a gente precisa ter carreiras de repetições. Então, você repete a última carreira de aumento e você continua com a mesma quantidade da última carreira de aumentos. Então, no caso aqui, são 30 pontos e eu vou continuar 30 pontos até o final dessa carreira. E depois disso, a gente faz as diminuições ou reduções, isso não importa, tá? E o que é uma redução, né? Da mesma forma que aqui no aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, né? Então a gente tem vários pontos baixos no mesmo ponto de base, aqui distribuídos. Aqui a gente vai ter 2 pontos de base que serão reduzidos para 1, para a gente chegar até o número mínimo, que a gente começou com 6 pontos, a gente reduz e termina em 6 pontos. A gente vê uma diferença, obviamente, mas ela fica bem discreta, digamos assim. Então, ele fica no mesmo tamanho. Então, para resumir o que eu quis passar aqui para vocês, a gente sempre vai começar com um anel mágico. Claro que isso é o geral. Existem projetos que têm partes do bichinho ou da boneca que começam através de uma corrente para fazer esse formato oval. Eu vou dar até um exemplo aqui de uma coelha que eu fiz e o pezinho realmente dela começa com o formato oval, uma corrente, e aí você vai crescendo com esse formato. Então, para adquirir esse formato aqui de pezinho e o sapatinho, inclusive, né, eu tive que realizar o início do projeto com corrente sem ser circular, para que fosse possível esse formato de pezinho. Mas normalmente a gente vai começar com uma bolinha, né, com um anel mágico, uma área circular. E aí a gente vai expandindo, podendo transformar esse projeto em outro, mas basicamente é um anel mágico, uma correntinha em formato circular, aumentos, pontos de aumentos com pontos baixos juntos, né? Repetições da última carreira aumentada e diminuições. Mas é da forma como você faz esses aumentos, essas repetições e essas diminuições é que vão dar realmente a forma que você deseja ou que seu projeto pede. Então, no caso, se, por exemplo, eu aumentar a quantidade de repetições sem aumento, eu vou ter uma forma cilíndrica. Então, tá aqui uma forma mais cilíndrica. Então, se eu aumentasse isso aqui ia ficar uma salsichona, né? Então, se eu aumentasse isso daqui, ia ficar bem mais compridinho, daria para fazer uma perna, por exemplo, né? E esse projeto e esse projeto, eles têm a mesma quantidade de aumentos, né? E diminuições. A única diferença foi que eu fiz um pouquinho mais de repetições. Então, eu tenho esse projeto, vou por aqui. Se, por exemplo, eu fizesse os aumentos e as reduções, por exemplo, nos cantos, eu já teria um formato mais oval. Esse daqui eu não fiz coloridinho, mas você pode ver que o formato dele já tá bem diferente da bolinha, né? E a gente vê porque eu joguei todos os aumentos e todas as diminuições nos cantos. Agora, eu também posso alternar. Eu posso fazer aumentos somente num canto, né? Deixa eu pegar essa daqui. Posso fazer aumento somente num canto e aí criar esse efeito aqui.
né? Continuar com as repetições iguaizinhas e fazer uma redução normal. Como eu também posso fazer, né? Esse daqui que os aumentos são idênticos, eles são idênticos a essa bolinha, tá? Eu só diferenciei onde que eu concentrei os aumentos e as reduções no caso desses dois. Então aqui, os aumentos eu concentrei todos aqui. Aqui foram todos pontos baixos sem aumentos. Concentrei todos aqui, fiz as repetições idênticas e fechei com as diminuições distribuídas. E nesse daqui eu fiz o oposto, né? Eu fiz um montinho de pelinho de fibra. Eu fiz os aumentos distribuídos conforme segue a regra. As repetições são idênticas, mas a redução eu fiz dessa forma, tá? Inclusive, olha aqui que eu falei sobre deixar o ponto mais apertadinho. Nas reduções a gente tem que tomar cuidado, porque senão fica aparecendo a fibra. E também, se a gente pensar assim, num formato, como eu mostrei para vocês, um formato quadrado, né? Eu também posso fazer um formato aqui triangular. E se eu distribuir de uma determinada forma esses aumentos, eu consigo fazer, por exemplo, o chifre de um unicórnio, né? Uma forma cônica, ou então o cone de um sorvete. Então, tem isso daqui que a gente também pode fazer. Como vocês podem perceber, é de acordo com que a gente trabalha os aumentos e as reduções que vai fazer com que o seu bichinho, a sua boneca, pegue forma. E aí, como é que é essa questão de aumento e redução? Como é que é o padrão, né? Eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês que normalmente existe... Eu vou até pegar aqui uma agulha. Normalmente, a gente começa o nosso anel mágico com 6 pontos baixos. E a gente vai aumentando de 6 em 6 pontos. Então, no caso, a primeira carreira possui somente 6 pontos. Na segunda carreira, eu preciso aumentar mais 6 pontos. Só que eu só tenho 6 pontos aqui. Então, vão ser 6 pontos de aumento. Então, normalmente, começa assim. 6 pontos, segunda carreira, 6 pontos de aumento. E a terceira carreira, como eu vou aumentar mais 6, então a segunda foi 6 pontos de aumento, virou 12. Na terceira carreira, eu só vou aumentar mais 6. Então, a terceira carreira vai virar 18. Então, vai ser um ponto baixo, dois pontos de aumento. Um ponto baixo, 2 pontos de aumento. Um ponto baixo e assim por diante. Então, dependendo se eu faço todos os pontos baixos juntos e todos os pontos de aumento juntos, vai acontecer isso daqui que eu mostrei pra vocês, né? Voou pra cá. Então, pode acontecer isso. Então, se eu distribuir, por exemplo, em formato de um triângulo, vai acontecer isso. Ou isso daqui. Mas todos eles, né, isso que é interessante, é a concentração dos aumentos. Então, numa terceira carreira, que 18 mais 6 vai dar 24, uma terceira carreira já são 2 pontos baixos mais 1 ponto de aumento. 2 pontos baixos mais 1 ponto de aumento. Isso repete como se fosse uma série, entendeu? Então, a gente vai aumentando. Na quarta carreira já são... A gente estava com 24, na quarta carreira já são 30. Na quarta carreira já são 30. Na quinta carreira, 30. Então, a gente vai começar 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e aí por diante, tá? Então, sempre aumentando 6 pontos. Então, cada receita vai exigir que esses pontos sejam distribuídos de uma determinada forma, mas não vai mudar essa dinâmica, entendeu? No caso, eles podem exigir menos pontos, né? Menos aumentos, e isso é que vai dar a forma para cada bichinho que você for fazer. Então, nesse sentido, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que não é um bicho de 7 cabeças, ele não é diferente de qualquer outro tipo de projeto de crochê que você venha a fazer. Então, o que você precisa focar é que o bichinho, né, o amigurumi, ele tem normalmente um início
interno, né, o início no meio, ele vai aumentando até um determinado tamanho, ele vai pegando forma e às vezes isso daqui intercala também, não é só esse formato que você vai ver, essa repetição aqui e depois a gente vai ver a redução. Não, muitas vezes você faz uma carreira repetida, né, sem aumentos e sem diminuições, depois faz uma carreira de aumento, às vezes até faz reduções no meio para depois aumentar de novo. Então isso vai variar conforme o bichinho que você for fazendo, tá? Mas a dinâmica segue a mesma para quem já trabalhou com projetos de crochê que começam de dentro para fora, tá bom? Então essa foi a conversa que eu queria ter com vocês. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês gostariam de saber sobre amigurumi. Então deixa aqui nos comentários tudo o que vocês querem saber sobre amigurumi para a gente desenvolver mais vídeos interessantes para vocês. Até uma próxima!